Muito bem, dia 19 de julho de 2021, sou o Padre Joãozinho, temos aqui também a professora Célia. Boa noite, professora Célia, que está conosco aqui. Boa noite, Padre Joãozinho, boa noite a todos e todas. É uma alegria participar deste momento tão esperado por todos nós. E nós queremos, professora Célia, acolher juntos aqui várias pessoas que gentilmente aceitaram participar desse nosso momento de reflexão sobre catequese hoje, um tema tão importante. Então, temos aqui dois professores que estarão conosco durante esse último módulo da nossa pós, que é o Padre Eduardo e o Padre Jordélio. Tudo bem com vocês? Olá, Padre Joãozinho, professora Célia, que bom estarmos juntos para fazer esse bate-papo. Muito bem, obrigado por estar aqui junto. Falar de catequese é algo que é a nossa paixão. Então, que bom estarmos juntos. Obrigado pelo convite desta noite. E Padre Jordélio? Boa noite, Padre Joãozinho, professora Célia, Padre Eduardo. Uma alegria poder participar desta conversa nessa noite fria, né, aqui no interior de São Paulo, um pouco frio, mas uma alegria poder aquecer o coração nesse encontro com catequistas, com pessoas tão especiais aí da caminhada de fé e nos estudos e reflexões da catequese. Uma alegria muito grande. E temos uma professora que vai estar conosco também, é a professora Lucimara. Tudo bem? Boa noite, Lucimara. Boa noite, Padre Joãozinho, boa noite, Célia, Padre Jordélio, né, Padre Eduardo, né, uma alegria estar aqui com vocês, muito mesmo. E olha agora quem está conosco aqui para completar o nosso time, vai vir mais gente, mas quem está aqui conosco, Padre Janisson de Sá, responsável pela catequese em nível de CNBB, não é isso, Padre? É isso, boa noite, Padre Joãozinho, boa noite, professora Célia, os queridos amigos aí, Padre Eduardo, Padre Jordélio, querida Lucimara, que bom estar com vocês nesta noite, né? Aí iniciando mais um módulo deste curso de pós-graduação da Faculdade Delniana. Que bom poder capacitar melhor os nossos educadores na fé para que possam atuar com maior competência. Boa noite, obrigado pelo convite. Aos poucos, outras pessoas que estão no nosso círculo de conversa serão apresentados. Estão aqui também alunos e alunas, né? Formam um grupo de quase 33, 32 alunos. É um grande grupo de muita qualidade que passaram já 2 anos estudando catequese. E nesse meio tempo apareceu, para a nossa alegria, esse diretório para a catequese, né? E que será o tema dessa noite, nos seus últimos números. Então, para ir aquecendo antes de fazermos a prece, aqui os números 421 e até o 425. Pouquinho, só alguns números, né? Mas fala de um projeto diocesano de catequese. Então, desde o lançamento do clássico documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, até o diretório de catequese, parece que são assim, Cosme e Damião, né? São, não sei quem influenciou quem, né? Mas parece que tem muito aqui do Papa Francisco nos dois, né? E principalmente da Evangelii Gaudium, lá de 2013. Então, tudo isso nós gostaríamos de saber como é que está na prática, porque a nossa juventude precisa uma educação na fé, não é? Precisa uma educação sólida em tempos líquidos. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de conversar. Quem está nos acompanhando em casa agora, já são quase uma centena de pessoas, certamente você deve estar pensando, como é que é esse negócio de educar os filhos na fé? Como é que podemos pensar a catequese hoje lá na paróquia? Continua valendo essa questão das idades? Então, temos aqui especialistas em idades, né? Mas então são fases, são idades, que psicopedagogia precisa para isso, e como é que se catequiza, né? Hoje, em tempos que temos talvez a concorrência da internet, aí, então temos uma Lucimara, podemos pensar aí a pedagogia catequética, né?
como é que se faz isso? Como é que se troca isso em miúdos? Ainda é possível educar na fé? Com tanta mensagem que as pessoas são bombardeadas de mensagens o tempo inteiro. Então, é muito assunto, mas eu estou aqui fazendo um mosaico bem amplo, né? Porque eu sei que o padre Janison já está ali anotando um monte de coisa no cantinho dele. A Lucimara, isso aqui abre uma porta para o negócio que eu escrevi. Tem aqui o padre, só para vocês terem uma ideia, tem duas figurinhas aqui, o padre Jordélio e o padre Eduardo, escreveram isso tudo aqui, ó. Tudo isso aqui pela Paulus, tá vendo? Ó, psicopedagogia catequética, para cada idade tem um livrinho, né? Deu um trabalho danado, e o que dá trabalho tem que ser valorizado. Então, tem material, temos bons documentos, boas ideias, e a prática, qual é a prática? Essa é a questão. Portanto, somos todos chamados para essa caminhada. Gostaria de pegar o meu companheiro aqui, meu violão, né? E convidar todos por uma prece, né? Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Vamos pedir que a catequista de Jesus interceda por nós, e eu tenho aqui a catequista da catequista. Estava lembrando que, me preparando para esse dia, me caiu na mão de novo a senhora Santana, né? Inclusive padroeira lá da nossa paróquia de Lavras, em Minas Gerais, estão se preparando para a festa, está chegando aí Joaquim e Ana, né? O Papa até convidou para uma celebração especial nesse dia de São Joaquim e Santana. Santana e São Joaquim, na tradição da igreja, são os pais de Maria. Então, se Maria foi a catequista de Jesus, Santana e São Joaquim foram os catequistas de Maria, e olha como catequizaram bem. Vamos pedir a essas duas famílias tão santas, de Joaquim e Ana, e de Maria e de José, que intercedam por nós, principalmente pelas famílias que nos acompanham nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Janison, eu estava conversando com a professora Célia e fomos visitar o diretório. O diretório, já passamos de 100 pessoas, vai compartilhando aí para chegarmos logo a 200, né? Estamos chegando no Brasil inteiro, e vai colocando também perguntas aqui, viu, Aglaé, lá de que é Alagoas, né? Diz que a cidade dela, a padroeira também é Santana, né? E vai colocando a cidade de onde você é, que a gente vai com isso se sintonizando aqui. Bom, a gente pegou o número 421, antes de falar de projeto diocesano de catequese, e aqui diz o seguinte: precisamos, isso é para a igreja do mundo inteiro, hein, gente? Isso aqui é um documento da igreja, vale para o mundo inteiro. Mas estamos falando aí com o responsável pela catequese em nível de CNBB, em nível de igreja no Brasil.
Então, precisamos de uma pastoral orgânica, não é? Ou seja, precisamos de uma pastoral onde estejam todos bem unidos e busquem juntos os seus objetivos. Coordenada, onde se requer a coordenação da catequese com as outras atividades de evangelização da igreja. Poderia ser oportuno, por exemplo, em cada diocese, organizar-se uma comissão de iniciação à vida cristã. Que já vem a primeira pergunta, isso existe? Como é que está por aí em nível de Brasil nas dioceses? O pessoal comprou a ideia de uma comissão de iniciação à vida cristã, o documento está aqui, ó, e esse documento aqui já é de 2017, já estamos em 2021, tem gente que vai dizer assim, mas teve a pandemia, tudo é, pandemia dá desculpa para tudo, né? Durante a pandemia tivemos que parar, mas como é que está essa questão em nível de Brasil? Padre Janisson, abra seu coração. Obrigado, Padre Joãozinho. Boa noite a todos os queridos catequistas e demais interessados que nos acompanham. Então, Padre Joãozinho, como o senhor colocou no início, esta sintonia entre o documento 107 e o novo diretório 2020, mas eu gostaria de ir um pouquinho atrás, né, no tempo, o estudo da CNBB 97 e a terceira semana brasileira de catequese, que teve como tema Iniciação à Vida Cristã. Então, no estudo 97, há mais de 10 anos atrás, o estudo que foi elaborado pelos nossos bispos em Assembleia Geral, pediam já que fossem criadas nas dioceses esta comissão de iniciação à vida cristã. Mas um parênteses importante é que precisamos de conversão pastoral, já falava Aparecida em 2007. Então, para dizer que é um processo lento, né, de conversão, de convencimento, trabalho nos regionais, nas dioceses, mas eu posso afirmar, Padre Joãozinho, que desde o início, quando recebi o novo diretório, né, nesse número 421, alegrou-me muito este pedido que fossem criadas em todas as dioceses a Comissão de Iniciação à Vida Cristã, para fortalecer o nosso trabalho, né? Pois em muitas dioceses já existem essas comissões organizadas que estão encaminhando, mas em outras ainda não. Temos no Brasil mais de 270 dioceses, então o desafio é imenso, né? Mas existem muitas dioceses regionais, experiências bonitas nesse sentido, né? De comissões formadas, da inspiração catecumenal para toda a catequese, do envolvimento maior de todas as pastorais, como o senhor lembrava quando falava da pastoral orgânica. Então, a iniciação nos lembra sempre que é a missão de todos na igreja, e não somente dos catequistas, não se limita somente aos catequistas, mas iniciar na fé é responsabilidade de todos na comunidade eclesial missionária, como nos lembra as novas diretrizes. Então, eu creio que na maioria das dioceses do Brasil está acontecendo, equipes formadas, muitas experiências bonitas estão acontecendo, mas outras ainda são desafiadas, como nos pede o diretório no 421, a, de fato, criar comissões, envolver a todos batizados e somarmos forças para podermos, assim, evangelizar melhor, que é a natureza da igreja, é a evangelização. Ô, Padre Janisson, vamos fazer um teste, então, aqui, já que temos o Brasil. Quem está nos acompanhando? Alessandra, lá de Guarulhos, em São Paulo, Carlinho Matias, Dorval, quem sabe ou participa, aqui ó, temos até alguém, Angélica de Taubaté, quem sabe ou participa de uma comissão diocesana de catequese, né? Mas agora não só de catequese, de iniciação à vida cristã, que depois vai ser a minha pergunta, Padre Janisson. Qual é essa diferença? A catequese que sempre tivemos, né? Catequese, e agora que se chama iniciação à vida cristã, IVC, né? O que mudou realmente, né? Mas Maria do Carmo, aí em Uberlândia, nós temos comissão diocesana de iniciação à vida cristã. Como é que é isso? Você participa? Ela é aluna da pós-graduação. Não, eu participo da Comissão Diocesana de Catequese,
A gente está começando a estudar e já tem algumas iniciativas, mas não temos a de iniciação à vida cristã. A gente já estamos trabalhando com os pilares, tem comissão para cada pilar, né? Então, no pilar da palavra, já pelo menos juntou a catequese. Vamos lá, quais são os pilares, então, das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que o Padre Janisson citou, 2019 e 2023? Palavra, pão, caridade e missão. Caridade e missão, até rimou. Palavra, pão, caridade e missão. Para cada uma tem um pilar. Ok, beleza. Parece que o da catequese está bem dentro da palavra, né? Mas também não pode esquecer o pão, que seria a questão da liturgia. Mas já tem a previsão da integração, mas não se fala ainda numa comissão de iniciação à vida cristã, não. Ainda estamos dando passos nessa direção. Dos nossos alunos aqui presentes, alguém, Laura, lá no norte do Brasil, você participa aí de alguma comissão de iniciação à vida cristã? Não, padre. Aqui a gente não tem. Aqui você está falando Belém, né? Arquidiocese de Belém, isso, que pega 5 municípios. Então, não tem que você saiba. Não tem. Eu estou até na coordenação, né, da arquidiocese, como representante da região que eu faço parte, mas a gente ainda não tem essa comissão. Érica, em Taubaté você participou de alguma comissão parecida? Temos até um curso de extensão aqui de catequista na Faculdade Deoniana. Agora você está aí para as bandas do Rio de Janeiro. Já participou em alguma comissão assim, Érica? Desculpa, pode ativar seu som. Bom, em Taubaté, ele tem até uma comissão, né? Mas como eu estou aqui no Rio, a gente, a nível paroquial, sim. A nível diocesano, não, que eu desconheço. Mas a nível paroquial, a gente está tentando aí implantar há 2 anos a iniciação com os ritos, na liturgia, enfim. Aqui estamos a passos lentos. E lá em Santa Catarina da Aurete, minha terra natal, tem alguma coisa parecida com uma comissão diocesana? Tem. Tem. Na nossa diocese de Rio do Sul, esse ano a gente está sendo piloto na comunidade que eu estou, que é na Catedral. Começamos com a formação em catequistas, preparando para o próximo ano entrar com a iniciação à vida cristã. Então, estamos começando, é um bom começo, talvez conforme nos desenvolvemos bem ali, vai ser estendido para as demais paróquias da nossa diocese. Diocese de Rio do Sul tem os deonianos lá. Agora, Wellington, e na sua terra, Wellington? Boa noite, temos sim. Né? Temos, inclusive, o coordenador da Comissão Bíblico da Diocese é o Padre Eduardo. Né? A gente trabalha junto aqui. Eduardo Calandro? Sim, ele é o nosso coordenador da Comissão Diocesana, e na nossa paróquia Nossa Senhora do Paraíso, aqui em Santo André, nós já temos também a comissão em que hoje eu sou o coordenador da paróquia da Comissão de Animação, e aí a gente anda junto com o Padre Eduardo e a Diocese rumo à iniciação à vida cristã, né, Padre Eduardo? E você, como um bom webmaster, aí você tem uma super câmera, que é a melhor imagem que eu já vi até agora. Nossa, sério? Tá bom mesmo. Padre Eduardo, como é que é isso aí? Porque até agora todo mundo diz, tem, mas não tem, tem, mas não tem. Tem. Então, Padre Joãozinho, é interessante o que as catequistas disseram, né? A Érica da Aurete. Primeira coisa importante que nós fizemos na Diocese de Santo André foi começar a reflexão. E quem começou essa reflexão não fui eu, foi o Padre Jordélio, que estava aqui na Diocese de Santo André. Antes dele ser provincial, ele estava aqui. E então acabei assumindo a continuidade do Padre Jordélio.
eu vou pedir um pouco de desculpas, porque eu estou com dificuldade da recuperação da Covid. Então, eu tenho Padre Eduardo, a gente quer super agradecer a sua presença, sabe que você está saindo de um processo aí delicado de recuperação da Covid, estamos felizes que você está conosco, e graças a Deus temos esse meio remoto, né, que todo mundo pode ter a segurança sanitária, mas, pois não. Obrigado por isso, desculpas de às vezes eu interromper a fala. Mas uma coisa importante, né, o padre Janisson, e um abraço afetuoso no padre Janisson, que eu não tinha saudado ele ainda, nem a Lucimara, ele falava desse caminho que o Brasil percorreu. Então, é um caminho muito interessante. Desde 2009, na terceira semana brasileira, nós tivemos o Estudo 97, na terceira semana. Depois, em 2014, nós tivemos um outro livrinho em nível nacional, Padre Joãozinho, que é Itinerários Catequéticos. Por quê? Depois de 2009, a pergunta dos... Eu não estou vendo o senhor. Eu fui mostrar aos outros e eu mesmo desapareci, mas eu já apareço para você, aqui. Isso mesmo. Esse texto, ele foi uma resposta para os catequistas, porque a pergunta foi assim: 2009 tivemos a Semana Brasileira, né? Logo após a Aparecida, 2007, a Aparecida fez o pedido que todas as dioceses, todas as conferências episcopais elaborassem uma reflexão sobre o assunto. Nasce o Estudo 97, aí coordenado pelo padre Janes e a irmã Cida. Só que a pergunta depois dos catequistas foi assim: como é que a gente faz? Como é que isso acontece na prática? Aí veio esse texto que o senhor mostrou, que é os itinerários catequéticos. Ele é uma resposta prática. E depois nós temos o documento em 2017. Então, na Diocese de Santo André, aonde eu estou, nós fizemos um caminho mesmo, um caminho de base. Então, olha, a Érica dizia a questão da paróquia, né? O primeiro caminho é paroquial. É isso aí, é esse texto. O primeiro caminho, ele tem que ser paroquial, tem que começar de base. Um outro caminho importante que esse texto fala é o estudo. Os nossos catequistas precisam estudar, aprofundar o que é iniciação à vida cristã, para que assim se crie nas regiões, nas foranias, né, das dioceses, arquidiocese, e depois se constitua a comissão diocesana. Então, é o caminho de base para poder se chegar na comissão diocesana. Então, eu acredito que esse itinerário, né, o padre Jordélio, ele tem bastante coisa para dizer também, com certeza, porque ele começou esse caminho de base de não ter mais a comissão de catequese, a coordenação de catequese, mas transformar isso num processo de iniciação. Deu muito trabalho. O padre Jordélio foi quem enfrentou os grandes trabalhos. Eu dei continuidade a tudo isso, sabe? Como é que foi isso no início, padre Jordélio, de criar essa sensibilidade diocesana nas paróquias? Como dizia o padre Janisson, aí precisa conversão pastoral, né? Precisa sim, padre Joãozinho. Aqui na Diocese de Santo André, na época em que trabalhei nesse projeto, aí cerca de 7 anos de trabalho, nós tínhamos na época quase 100 paróquias e conseguimos aí cadastrar cerca de quase 10 mil catequistas. Uma das coisas importantes é entender que todos os catequistas devem se envolver nessa comissão. Quando eu falo catequista, estou falando aqui do catequista, como a gente chama aí na prática, catequista de crisma, da primeira Eucaristia, e que com a comissão nós vamos chamar de catequista com criança, catequista com jovem, catequista de adulto e assim por diante. Então, o maior desafio foi trazer todos esses grupos, formando uma única comissão diocesana, tendo representantes de cada dimensão da catequese. Um representante da catequese com criança, um representante da catequese com adulto, um representante da catequese do batismo, um representante da catequese de jovens, de adolescentes, todas as idades contempladas numa única comissão. Mas isso é quebra de paradigma, né? Nós vivemos aqui esse seminário do itinerário onde foi lançado esse texto, do itinerário catequético, que aconteceu
na Diocese de Santo André e São Caetano, na paróquia onde eu trabalhava na época. Nós tivemos ali representantes de toda a CNBB, de todos os regionais do Brasil, e começamos, então, essa experiência, mas tem que ter coragem de parar um pouco. Esse é o primeiro passo, parar tudo que está fazendo, trazer todo mundo para um estudo e compreensão do que se pede, do que se entende por iniciação à vida cristã, e convidar aí pessoas que estão envolvidas no trabalho prático e debruçar em formação. Nós gastamos muito tempo em formação, porque além de ter a Comissão Diocesana de Iniciação à Vida Cristã, nós precisamos ter a Comissão Regional e a Comissão Paroquial. E isso vai criando uma articulação em toda a diocese. Então, isso foi um trabalho bastante interessante, que exigiu, de fato, aquilo que já foi colocado aí, que é o estudo, a coragem de parar, de retomar o caminho, mas conseguimos dar alguns passos e hoje o Padre Eduardo e toda a equipe tem dado continuidade. Mas é um belo desafio, é uma coisa extraordinária, aquilo que se consegue ver, observar, porque traz alegria, traz um novo ardor. Primeiro vem aquela história, a gente não vai conseguir, não vai dar certo, até entender essa linguagem de querigma, tempo do catecumenato, purificação, iluminação, mistagogia, mudança de linguagem, mudança de método, mudança de paradigmas. Nós já vamos falar de tudo isso daí. Já vamos falar de tudo esse negócio de mistagogia. O pessoal está ouvindo em casa, pensando, mas peraí, agora ele está bem da cabeça? Eu acho que ele não está bem, não. Eu acho que a Covid passou de um quadradinho para o outro ali, porque estava mistagogia, querigmática, e usou tanta palavra. Peraí, parece aquela sopa de letrinha que a gente vai comer e se engasga, né? Mas teve uma pessoinha que foi falada aqui, não sei se foi o Padre Eduardo, foi o Padre Jordélio ou foi o Padre Janes, acho que foi o Padre Eduardo que falou, de repente, que nós tínhamos aí um tal de itinerário catequético, e daí foi preparado um estudo da CNBB, que acabou nos presenteando com a beleza do documento 107, que é a Iniciação à Vida Cristã. Muito bem. E agora temos o Diretório para a Catequese. E essa pessoa que foi citada aí, que trabalhou muito para esse estudo da CNBB, foi a irmã Maria Aparecida Barbosa, e que acabou de entrar aqui na nossa sala. Vejam só, está virando agora a Assembleia da CNBB, né? Já temos todo o staff aqui presente para socializar um pouquinho essas coisas todas, que é o coração da catequese no Brasil. Quem não tem, né, quem está acompanhando aí de casa, quem não tem um filho, né, quem não tem alguém na catequese, seja de batismo, essa questão é séria, né? Será que é a catequese? Muita gente diz, não, é curso de batismo. Mas e o de noivos? É curso de noivos. E aí vem essa questão de repensar toda essa estrutura. Irmã Aparecida, seja muito bem-vinda. Aqui você pode dominar aí o som, abrir e fechar. E como é que é? A gente está conversando sobre o número 421 do Diretório para a Catequese, que diz que cada diocese deveria ter uma comissão de iniciação à vida cristã. A gente viu que tem muita que tem comissão diocesana de catequese e está dando esse passo para simplesmente uma comissão de catequese passar uma comissão diocesana de vida cristã, que parece ser uma coisa bem mais ampla, né? E aí começávamos a perguntar, mas isso existe em algum lugar, já assim, funcionando bem direitinho? E aí vem a pergunta, esse seu olhar sobre o Brasil, nós agradecemos sua presença, a gente sabe que você estava em outra reunião muito importante, quis dar uma passada, fez questão de passar por aqui, sua contribuição é muito importante para nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Padre Joãozinho, boa noite a todos e todas, eu vejo aí vários rostos conhecidos, saudade de encontrar, mas pela telinha a gente ainda consegue revisitar todo esse processo catequético da Igreja no Brasil e, ao mesmo tempo, perceber que cada um no seu canto, mas estamos numa sintonia e numa caminhada bonita. Eu tive a graça de trabalhar com o Padre Jane, isso daí está aqui a Lucimar, eu vi também aí está o Jordélio e o Padre Eduardo, então, com certeza, já deve ter elencado alguns elementos, mas eu sinto, Padre Joãozinho, que, de fato, nós precisamos cuidar muito da linguagem.
o pensar avança, né? Em todo esse processo catequético entre catequese, querigma, catequese, evangelização, iniciação cristã, a gente avança no conteúdo e se alegra com cada documento que sai, mas a gente peca pela linguagem, a aplicação, a prática, na verdade, né? Agora mesmo nós estávamos numa discussão do tempo da purificação e iluminação. Muitas vezes, com a nossa comissão aqui regional Sul 3, muitas vezes a gente fica na linha do aspecto celebrativo litúrgico, que é litúrgico, mas que não é só litúrgico. E eu dizia da necessidade do olhar pedagógico pastoral. O olhar pedagógico pastoral. E, nesse sentido, a catequese na Igreja no Brasil ela tem crescido muito nesses últimos anos, porque ela tem se destacado muito no caminho bíblico discipular. Queridos, 10 anos já se passaram do documento da coleção verde, né? do documento de estudo. Aí veio o azulzinho, Iniciação Cristã para formar discípulo missionário. Gente, se o nosso ser catequético não for para formar discípulos, não acontecerá aquela passagem que lembra a quinta conferência da catequese meramente sacramental para uma catequese vivencial discipular. Né? É um grande desafio essa catequese discipular, porque mesmo que nós estamos com a catequese de inspiração catecumenal, e aí eu estou dizendo aqui da catequese num todo, do conjunto evangelizador de uma comunidade, nós ainda não atingimos o clero, por exemplo, os presbíteros. Muitos deles ainda acham que iniciação cristã e inventam as coisas, porque ele não consegue entender o processo bonito dos ritos, das entregas, que não é simplesmente uma entrega, é uma tradição, né? E é um símbolo da fé, não é um símbolo qualquer. E aí por isso tem nós estamos ainda desconectados entre vivência, conteúdo e vivência. E quando a gente revisita as intuições, desde a primeira semana brasileira de catequese, quando falava fé e vida em comunidade. Hoje nós estamos em crise de pertença. Né? Quinta conferência dizia, porque quinta conferência resgata Medellín. Muito bem, Padre Joãozinho. Quinta conferência resgata Medellín. E a primeira semana de catequese é justamente colocar em prática a catequese renovada. Lá nós já estávamos em crise de pertencimento. Gente, quantos anos? E hoje nós estamos vendo essa comunidade que nós temos agora, muitas delas não favorece o processo iniciático da fé, porque ainda estamos departamentizados. Crescemos, não é isso, Padre Jones? Muito. Mas tu chega em algumas dioceses, você ainda vê na própria oração, eu costumo dizer para a diocese, eu conheço essa comunidade evangelizada ou não pela prática, desde a oração de um determinado encontro, sobretudo a liturgia. O que se canta e o que se celebra, o que se reza. E aí veja, gente, que riqueza em 86, essa questão da catequese, fé e vida em comunidade, porque a comunidade, e o diretório trouxe agora, o novo diretório, né, bem presente, a comunidade é a primeira mistagoga de seus filhos. É ela que tem que pegar pela mão. Daí a necessidade desse processo acompanhador. Eu gostei muito quando o novo diretório trouxe a comunidade é acompanhante por excelência. E aí eu comecei a me perguntar, aqui a nossa comunidade, a minha comunidade, ela é acompanhante? Ela acompanha os seus catequistas, o processo de seus catequistas e catequizandos? Outro elemento bonito que a Igreja no Brasil deu passos largos é a questão dos adultos. Em 2002, nós tivemos a segunda Semana Brasileira de Catequese, com adultos, catequese adulta. E veja qual era o lema da Carta de São Paulo aos Efésios, né? Crescer rumo à maturidade da fé. Olha aqui o processo catecumenal. Crescer rumo à maturidade da fé. Não querer subir os degraus de acordo com o processo. Né? Por isso que quando a terceira semana e a quarta, ligando a iniciação cristã, esse processo que eu gosto muito dessa escada, eu chamo de escada orante, eu saio do querigma, vou para o catecumenato sem deixar o querigma de lado, porque o querigma ele é sempre.
Eu passo do catecumenato para a iluminação e a purificação, dizendo, eu preciso agora renunciar, né? E olha os textos bíblicos da cura, da libertação, porque é a samaritana, é o cego de nascença, é Lázaro. Eu preciso ir para fora e deixar essas faixas que amarras o meu jeito de ser católico e ser cristão. Né? Senão não há purificação. E compreender a mistagogia não como o final da etapa, mas como um processo discipular permanente. Agora que vem o encantamento comunitário. Né? Então, veja, é crescente esse caminho dessa catequese de inspiração, inspiração, não é estilo. Eu gosto muito do Rica, porque o Rica me inspira. Ele não me diz que esse estilo tem que ser assim. Só que nós conversávamos agora, estava aqui na minha outra sala, o Dom Jacinto, o Dom Leomar, e aí a gente conversava, até que ponto nós permitimos nos inspirar pelo rito, quando eu faço o tempo quer dizer, o Rica inspira, que seja na quaresma, purificação e iluminação. Digamos que eu uso um processo, um itinerário diferente, que eu tenho que fazer esse processo em dezembro, novembro. E aí eu digo, vou mudar os textos bíblicos porque não é litúrgico. E eu preciso pensar, eu estou fazendo que processo? O litúrgico ou o catequético? Aí eu tenho que, aí vem um paradigma desafiador, e depois Padre Eduardo, aí, Padre Jânio, Jordélio, Padre Joãozinho pode me desafiar. Aí vem um paradigma que eu digo, o Rica prevê que os próprios catequistas possam celebrar esse rito e fazer os exercícios. Isso nós temos o estudo da CNBB sobre o exorcismo. Então, não necessariamente precisa fazer, se eu uso o itinerário que eu chego nesse tempo em novembro, não necessariamente eu preciso fazer num grande rito litúrgico na comunidade. Eu posso fazer com os catequizandos e as famílias, caminhando nesse processo, sem trocar a essência. Porque o texto é essencial, a palavra é essencial. E a palavra da purificação e iluminação é esse Lázaro vem para fora. Eu quero ver de novo essa cegueira, me limpar dessa cegueira e ter sede sempre, mas saber que ele é o que me dá água, né? É a fonte jorrante. Então, há um desafio muito grande que eu vejo na nossa igreja no Brasil, embora caminhamos muito, Padre Janes, mas eu ainda vejo um grande desafio dessa catequese ainda presa numa estrutura muito sacramental, doutrinária. Parece que a gente... Eu converso muito isso com o Tiago Facchini, porque parece que a gente ingessa os ritos. Engessamos os ritos em algumas vezes. E a igreja... um outro elemento, Padre Joãozinho, queridos colegas que estão aqui conosco nessa sala, que riqueza a catequese com leitura orante, onde em várias dioceses, que tem o próprio Padre Jordélio, que a paróquia dele fez esse processo também, o exprimar pelo espaço, o espaço da palavra, o espaço orante, o espaço litúrgico, né? Então, isso tem crescido no Brasil, essa integração, a palavra centro, e aí uma atitude discipular de viver essa palavra no catecumenato, que é a leitura orante, e uma leitura orante que integra essa dimensão da liturgia. Mas eu acredito que ainda temos um caminho muito árduo para fazer. Hoje requer-se um itinerário formativo nessa metodologia de expressão catecumenal, desde os presbíteros aos leigos. Eu estou muito feliz com o Papa Francisco, com a instituição do ministério catequético, mas eu estou muito preocupada e desafiada a formar catequistas para essa ideia de Francisco, porque muitos dos nossos catequistas não estão aptos e formados para esse dinamismo que o Francisco quer, uma igreja longe de um clericalismo. E muitas vezes nós leigos, eu percebi aqui, alguns daqui da arquidiocese, irmã, nós agora já somos ministros da catequese, então nós podemos fazer tudo? Vocês ainda não são os ministros? Aí você tocou num ponto, irmã Aparecida, que na nossa pós-graduação, é que você está vendo, tem mais de 40 participantes da nossa pós-graduação para catequistas que vai chegando ao seu final, né?
e estudamos durante 2 anos tudo isso, acompanhamos todos os debates, passo a passo, e dentro desse meio tempo apareceu essa maravilha do Diretório para a Catequese, né? Que praticamente se apropria de muita coisa da reflexão da Igreja no Brasil, Iniciação à Vida Cristã, e a Iniciação à Vida Cristã foi beber nas fontes da Evangelii Gaudium do Papa Francisco, então dá uma retroalimentação de Aparecida, etc., todas essas coisas aí, onde estava lá o Jorge Bergoglio, e a gente sabe que aí tem uma visão muito interessante. É uma linha, né, de uma iniciação à vida cristã. Mas agora, recentemente, se institui o ministério antiquíssimo, né, o antigo ministério do catequista. Ou seja, o catequista é um ministério não só agora reconhecido, mas instituído, como tem o acólito, como tem o leitor, né? E que precisa um rito de instituição Isso já tem acontecido por aí no Brasil, você que acompanha, que anda o Brasil inteiro, do catequista que informalmente era escolhido para dar catequese de primeira comunhão, crisma, perseverança, agora também o batismo. Minha mãe é catequista de batismo, de vez em quando eu digo, a mãe não é catequista, a mãe dá curso de batismo. Ela fala, não senhor, você não leu Iniciação à Vida Cristã? Eu sou catequista de batismo, batismo faz parte, é sacramento da iniciação à vida cristã. Eu falei, muito bem, então não é um cursinho de uma tarde, não senhor, precisamos de conversão pastoral, ela me dá duro. Eu falei, a mãe então é catequista, eu sou ministra. Ela entendeu o processo. Aí ela fala, eu sou ministra. Eu falei, mas foi instituído, teve algum rito? Aí ela diz, não teve rito. E esses dias a gente fez uma pesquisa aqui, todo mundo aqui é catequista nessa sala, e além disso, aspirante a catequeta, né? Que vai formar outros catequistas. E a maioria reconheceu que foi escolhido, já começou a dar catequese, não teve um rito de instituição nesse ministério. E aí a pessoa acaba vivendo um ministério meio que informal, você não acha? Existe algum lugar no Brasil onde já existe esse rito formalmente aplicado? Como que é? Depois o padre Janos pode até falar que está mais recente ali, voltou a CNBB novamente como assessor e deve ter um contato maior com os coordenadores do que eu. Mas quando a CNBB se preocupou, e foi um pedido dos coordenadores regionais, a questão do ministério, que nós começássemos a estudar o ministério catequético, já que em 2005, no Diretório Nacional de Catequese, a gente trouxe isso à tona como uma necessidade. A necessidade do momento era justamente por causa da evasão, lembra, né, Lucimar? Os catequistas, hoje eram catequistas, amanhã já não eram mais. Então, pensamos, uma forma de tentar resolver isso é protagonizar esse catequista como um ministro qualificado da palavra e da catequese, de uma catequese a serviço da iniciação cristã. Na ocasião, a CNBB ofereceu também um rito, elaborado pela comissão litúrgica, né? Foi um estudo muito bonito, feito entre a comissão bíblico-catequética com a comissão de liturgia. Mas o que alguns bispos tinham medo era justamente do clericalismo. Primeiro, a gente tem que ter uma escola, é um processo. Para o ministério, todos nós, olha, eu fui catequista toda a vida, ainda sou, e os meninos, todos nós que estamos aqui, né, somos catequistas por paixão, porque nós temos na cabeça o evangelho, servir na alegria, né? E aí nós temos o paradigma do clericalismo também com os leigos, claro, muito presente no clero, mas e também com os leigos. Então, alguns bispos diziam, é muito cedo e nós temos que formar para tal função, do que já automaticamente já transformar o catequista em um ministro. Embora a Dei Verbo, né, imagina, durante o Concílio Vaticano II, a Dei Verbo já nos chamou, né, nós somos catequistas, do ministro da palavra, e a catequese que é a palavra. Mas, Padre Joãozinho, não crescemos muito um pouco nessa dimensão, desse medo de, ainda alguns bispos muito proféticos, muito sábios, dizia, a minha diocese não está preparada, eu tenho medo que o rito vai
até o Dom Geraldo Liro, me lembro bem, é colocar uma veste e achar que está pronto. Que era o que estava acontecendo na época com os ministérios litúrgicos. Era pôr uma veste, aqui mando eu. Então, esse medo nós temos. Por isso que nós aqui no Sul estamos conversando e vendo com os bispos, nós vamos precisar de uma escola de ministério, sabe? Para que a gente possa entender bem esse processo dessa comunidade eclesial missionária, sustentada por esses pilares, que requer homens e mulheres protagonistas desse anúncio, mas convincente de que é pertença comunitária, de que é encantado por Jesus. Em duas palavras, que faça o processo catecumenal. Para o ministério catequista funcionar, nós temos que ter um ano, 2, ali, ou até mais, dependendo do catequista, temos que fazer o processo catecumenal. Por que a catequese catecumenal não está indo muito, ou seja, não avança? Porque o catequista não fez. E eu digo isso até para a vida religiosa consagrada, eu tenho trabalhado com os formandos. Se nós não fizermos a escada do querigma à mistagogia... Ô, irmã, você fala religiosos isso... racionais. Um bispo me falou o seguinte, eu preciso converter meus padres. Né? Eu preciso converter meus padres, porque eles são muito católicos, mas eu tenho dúvida... Tem um lá que eu tenho dúvida se é bem cristão, porque ele é um bom administrador paroquial. Mas na hora de evangelizar, de anunciar, Jesus é o teu Senhor, né? Ele é o Senhor da tua vida, reconhece Jesus como o Senhor da tua história. Aí ele se assusta quando alguém deixa de ser católico, se torna evangélico, depois se encontra com ele em algum lugar, porque tem família, que um é católico, outro é evangélico, ele vai jantar na casa, ele diz, eu virei evangélico, encontrei Jesus. Como assim? Não, porque eu fui não sei aonde e me anunciaram que Jesus é o Senhor da minha vida. Mas, caramba, você esteve quanto tempo católico? Não, eu fui 40 anos católico. E daí eu finalmente encontrei Jesus. Mas peraí, você não encontrou Jesus antes disso? Foi batizado, crismado, recebeu a Eucaristia tantas vezes, não, ia toda semana na missa, e não encontrou Jesus? Não, porque agora me disseram que ele é o Senhor da... Algo de querigma. Sim, algo de querigma. Por isso, se o catequista não faz os passos da escada, gente, né? Nós não vamos crescer na praticidade desse jeito belo de evangelizar, que é a iniciação cristã. Eu tenho medo, Padre Joãozinho, queridos colegas que estão aqui comigo, que vira modismo, por exemplo, olha agora a pandemia. Veio a pandemia, e aí a igreja no Brasil precisou se reinventar, né? Com uma catequese híbrida, com uma catequese online, ou a catequese digital. E aí, olha a corrente que está... Eu dizia esses dias na PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui com uma corrente de uma catequese digital substituindo a presencialidade, e isso não se substitui. E outro dia uma doutoranda me disse, mas, irmã Maria Aparecida, eu acredito que pós-pandemia nós teremos uma igreja digital. Uma eclesiologia digital. Eu disse, não é a igreja do cristianismo. Porque a igreja do cristianismo é de comunidade. Aí nós teríamos que montar uma outra live, porque eu também tenho as minhas ideias sobre Sacrosanto Concílio número 7, 10, as novas formas de presença. O cristianismo ele acredita até na presença dos anjos e dos santos na hora de cantar o santo, mas, enfim, teríamos que conversar sobre o que é presença, né? Isso, porque tem muita gente que está presente na minha aula, mas não está presente, né? Ele está na frente do seu celular, participando de uma conversa no WhatsApp, né? Então, presença é uma coisa que merece toda uma reflexão. Sabe que esses dias o Carlos Mesters disse uma coisa interessante, que na Bíblia ele foi contar quantas vezes Deus, a palavra de Deus, fala que Deus está no meio de nós. E ele contou, sabe quantas? 3.000 vezes. Quem falou isso foi Dom Orlando, não é? Recentemente abrindo o curso de pós-graduação em Mariologia em Aparecida, ele contou isso. Olha, o Carlos Mestre me disse que tem 3.000 vezes na Bíblia, sabe? Eu já tinha me chamado a atenção isso. Então, o nome de Deus é presença,
né? É presença. Então, isso é uma coisa que mereceria uma outra live. Mas, Padre Janison, a irmã Aparecida te provocou, né, a falar aí sobre essa questão da... Existe alguma diocese aonde o projeto diocesano de iniciação à vida cristã, o primeiro número que a gente estava discutindo aqui era o 421, né? É a comissão, tá bom? Então, a gente já viu que há muito por fazer. Mas só que depois, no 422, indo já para o final, fala-se de projeto diocesano de catequese. E de uma catequese de iniciação à vida cristã, como que um princípio organizador. Depois, no 423, vai se preparando aí Padre Eduardo e Padre Jordélio, ele fala, inclusive, que esse projeto pode ser estruturado de acordo com as idades da vida. Aí estava mostrando aqui a coleção, né, que eles prepararam 4 livros, né, refletindo psicopedagogicamente sobre a pessoa idosa, sobre a infância, né, adolescentes e jovens. Teve gente aqui na nossa pós também que trabalhou essa questão da psicopedagogia das idades, a catequese nas diversas idades, né? Existe algum lugar onde, Padre Jones, você já andou assim, alguma diocese que o bispo teve coragem de repensar o lugar da crisma, não é? Tem bispo que passa... Essa live aqui está sendo gravada e transmitida ao vivo. Eu estou com medo aqui, porque vou falar... Mas eu vou falar. Tem bispo que passa o ano inteiro fazendo crisma, né? Eu tenho medo que se a igreja um dia me pedisse para fazer crisma, eu não sei como é que eu ia aguentar fazer essa homilia, a mesma homilia de crisma sempre, né? E de vez em quando ele muda, faz a ordenação sacerdotal, né? Então, assim, eu fui crismado com 2 anos de idade, né? Maturidade na fé, sacramento da maturidade. Como é que é isso? Teve algum lugar onde é que já se mudou completamente? Ou só pegou, antes era uma edição do manual, depois veio outra edição do manual, mudou o manual, as editoras até gostam que muda o manual, né? Que aí vem de uma nova edição, de um outro manual, que agora chama Iniciação à Vida Cristã. Mudou a nomenclatura, mas continua a mesma coisa. Tem catequese de primeira comunhão, de perseverança e crisma, né? Aí, de vez em quando, leva uma vela, diz que agora está fazendo mistagogia, faz uma espécie de maquiagem, né? Mas, no fundo, é a mesma coisa com outra nomenclatura. Será que existe algum lugar que você sabe assim, ó, tal lugar eles tiveram muita dificuldade, mas houve realmente uma conversão pastoral? Porque a gente não consegue ver isso, a gente tentou, passou aqui Santo André, teve aí o testemunho do Santo André, né, Wellington? Santo André, Diocese de Santo André, que, aliás, vou fazer um parênteses aqui, a nossa pós hoje começava, mas eu estou aqui com o coração apertado, porque hoje é a véspera dos 30 anos de episcopado de Dom Nelson Westrup, que foi bispo aí de Santo André, provavelmente Padre Jordélio esteve aí com ele, e Padre Eduardo também, né? E está tendo uma live neste momento também, então eu quero fazer essa referência aqui, uma live organizada pelas dioceses por onde ele passou. Eu abri mão de lá para estar aqui, né? Que essa era... Mas foi Dom Nelson que me levou para o seminário, né? Eu queria fazer essa referência aqui, com 10 anos de idade, né? Foi ele que fez todo, quando era padre, não era nem bispo, né? Ele está fazendo 30 anos de bispo, ele era padre jovem, quando lá em Brusque, Santa Catarina, meus pais foram falar com ele, e aí ele disse, eu conheço um seminário e tal. Com 11 anos estava eu lá no seminário, hoje está ele completando 30 anos de bispo. Mas então, Padre Janes, tem algum lugar que você possa dizer, ali é a terra prometida, caminha para lá? Então, Padre Joãozinho, é um pouco complexa a questão, né, nesse sentido, porque o documento 107, ele pediu que fosse repensada essa questão da celebração do sacramento, voltar à ordem teológica, batismo, confirmação e Eucaristia. Então, os bispos conversaram, dialogaram, mas é uma conversa que ainda continua. O documento, o novo diretório, o senhor tem aí em mãos,
na realidade, o novo diretório, o que ele pede? Que seja visto pelos bispos na Conferência Episcopal, na Assembleia. Então, nós recebemos esse texto no final de junho de 2020. E nós estamos esperando uma Assembleia Presencial dos bispos para que os bispos possam se debruçar, discutir e decidir, porque o Papa, o Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, confia às conferências episcopais. E agora seriam os bispos, na Assembleia, que definiriam realmente essa mudança ou não da ordem, da celebração dos sacramentos. Agora, Padre, isso aí é super interessante. Como é que seria essa mudança? Conta para nós. Então, nós celebramos hoje batismo, Eucaristia e Crisma, né? Então, celebraremos primeiro a Crisma e, por fim, deixa eu colocar todos os nossos alunos aqui na telinha, que eu quero ver, porque eu estou vendo só uma pessoinha aqui que interpreta o olhar de todo mundo, que é a Érica, né? A Érica está aqui, a Érica é Taubaté, mas ela está lá no Niterói, né, Érica? Tem que... desculpa, Érica. Tá liberado seu som aí. Em Porto Real, no sul fluminense. Sul Fluminense. A diocese. Qual é a diocese? É Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda. Então, ela está lá. E olha a carinha dela quando, só para o Padre Janson ver a carinha da Érica, que interpreta o sentimento de todo mundo, quando falou assim, vai mudar a ordem, ao invés de ser batismo, comunhão e crisma, a ordem teológica é batismo, crisma, a Eucaristia. E na prática, como seria? Então, na prática não está acontecendo, né? Mas é um projeto e que tem muitas dioceses interessadas, paróquias, enfim. É a diocese de Caçador, por exemplo, a irmã Cida trabalhou lá. Santa Catarina. Exatamente. Eu trabalho em um grupo com o Padre Edson, estamos produzindo material sobre o pós-sacramento, com o Padre Edson do lado de Caçador, e eles em Caçador, eles têm já, na produção de material, estão já produzindo material com esse desejo, né? Mas também estão realizando. Exatamente. Eles começaram o processo. Já está acontecendo agora a Eucaristia, fruto da Crisma 2019. 2020 veio a pandemia, não deu para ocorrer a comunhão eucarística, está ocorrendo agora, porque a mistagogia é feita pelo... Não é só o bispo que passa para crismar. Ele delega também padres, onde acontece a mistagogia e a Eucaristia. Muito bem. Então assim, uma experiência está acontecendo, podem ter outras, mas, no geral, o Brasil está aguardando uma Assembleia dos Bispos presencial para definir, como Igreja do Brasil, esta mudança e os bispos, para que os bispos possam subir. Mas para que Érica não se assuste, por exemplo, Érica, porque eu perguntei à sua diocese, porque a Arquidiocese do Rio de Janeiro já existe a Comissão de Iniciação à Vida Cristã. Eles têm um diretório de iniciação à vida cristã da Arquidiocese do Rio de Janeiro já produzido há uns 10 anos. Então, a Arquidiocese do Rio, por exemplo, né, Padre Eduardo, que também trabalha lá no Rio, já existe essa comissão com a irmã Lúcia, das Irmãs de Belém. Mas, Padre Joãozinho, outra questão que o senhor tinha colocado rapidamente é em relação ao ministério. Né? É um antigo ministério, mas instituído. Nós vamos fazer essa experiência. Alguns lugares fizeram a experiência, mas, de fato, estamos aguardando o rito litúrgico do Pontifício, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, que irá publicar o rito litúrgico para a instituição do Ministério do Catequista. Mas o senhor perguntou se no Brasil já aconteceu. Sim, já aconteceu. Rio Grande do Sul aconteceu, e no Ceará aconteceu algumas experiências nesse sentido. Em Minas Gerais também, né? Minas Gerais também, e recentemente na Arquidiocese de São Luís. Eles terminaram uma etapa da escola, eu acompanhei, eu vi, né, também nas redes sociais, e eles instituíram alguns ministros
catequistas ministros. Então, assim, isso aconteceram algumas experiências tímidas, às vezes não bem compreendidas, né? Alguns bispos, por exemplo, reuniram todos os catequistas na igreja e instituiu a todos, então não foi tão bem compreendido. Por isso que, rapidamente, né, o antigo ministério, ele pede que a Conferência Episcopal, né, faça proposta de itinerário formativo e critérios, e nós já estamos trabalhando nisso para que seja melhor organizado e que possa realmente dar certo e produzir frutos, como dizia a irmã Cida, formar melhor os catequistas. Mas a Lucimara, nossa catequista, mulher leiga, teóloga, poderia também dizer uma palavra. Lucimara, tudo sempre acaba nessa questão da psicopedagogia, pedagogia das idades. Eu fiquei pensando aqui, Lucimara, agora, Padre Jânison estava falando isso daí, na minha cabeça de teólogo, assim, voa, né? Porque, meu Deus, eu vou batizar os convertidos ou converter os batizados? Se eu for batizar os convertidos, então há um processo de evangelização, querigma, que precede depois um processo até mistagógico e catequético futuro, né? Mas como que eu vou pensar isso com uma criancinha recém-nascida? Como é que eu vou converter uma criança de 6 meses? Né? Então, eu vou desvincular o sacramento do batismo, da catequese batismal, eu vou... Começa a dar um problema aqui da psicologia das idades, né? Como é que você vê essa questão da pedagogia na catequese? Como é que você está sentindo todo esse nosso debate aqui? Me deu vontade de interromper várias vezes, né? Acho que essa conversa vai longe, sobretudo essa do ministério também do catequista, né? E do projeto de iniciação, que eu acho que algumas dioceses, me permita dizer isso antes, elas não criaram ainda comissão de iniciação, mas projetos arquidiocesanos de iniciação à vida cristã, né? No caminho aí de equipes, né? Agora, realmente, tem que haver muita discussão, né? E, de fato, a questão da maturidade, aí o Eduardo e o Jordélio também podem entrar na conversa, acho que é muito séria, né? Fico pensando também a questão da crisma, não é? O sacramento, o sentido do sacramento da crisma, a teologia do sacramento da crisma, numa idade anterior, teria que realmente rever isso, né? Ou rever toda a questão da idade, né? A nossa catequese, ela ainda é muito escolarizada, teórica demais, sobretudo com crianças, né? Sobretudo com crianças. Ela supõe que foi evangelizado, que os pais são evangelizados, não são, né? Então, é preciso propor a fé de outra maneira, né? E aí repensar essa questão dar um nó, a questão do batismo, eu acho que é muito mais uma catequese com adultos, com os pais, né? E toda a questão do envolvimento na comunidade, porque então não pode tirar a comunidade da jogada, porque ela é a grande iniciadora na fé, né? Ela é a grande iniciadora, eu acho que não tem como se tirar, aí nosso processo de iniciação fica capenga, vira de novo uma gaveta dentro da comunidade, né? A catequese fica à parte dela, da comunidade cristã, e ela tem que ser parte integrante do processo, né? Realmente, acho que é uma discussão que aí os catequetas, a CNBB, vai ter que fazer nessa questão do rever a ordem, né, dos sacramentos, né? Eu questiono... A irmã Aparecida falou, se a gente não está, uma hora ela disse uma coisa assim, se a gente não está muito atrelando a catequese permanente, né, como iniciação, mas depois como prolongamento, há momentos litúrgicos, se não é muito artificial, como você diz, não é muito artificial querer conjugar todas essas coisas, esse processo iniciático tem que ser necessariamente, assim, vinculado a uma progressividade sacramental,
ou não seria melhor seguir a lógica humana? Porque daqui a pouco você prepara durante um ano alguém para o sacramento da crisma e prepara durante uma tarde alguém para constituir uma família, né? Num curso de noivos, que não ensina nada, né? Eu me preparei 17 anos para ser padre, né? A minha irmã se preparou uma tarde para constituir uma família. A igreja é uma família e a família é uma igreja. Então, peraí, não está meio desequilibrado esse negócio? Sim, teria que rever toda a catequese para o sacramento, né? Acho que até pós-sacramento do matrimônio, né? Mas anterior ao sacramento do matrimônio. O diretório, no capítulo 8, dá algumas dicas muito interessantes para essa catequese com a família. Então, ele nomeia a necessidade de oferecer, tanto com os idosos, mas também com os noivos, com os recém-casados, né? Quer dizer, precisaria repensar o que já vem se falando há anos, né? Eu acho que no Brasil vem se falando, talvez o que a irmã Aparecida lembrou no começo, nós ficamos muito no ideal, na teoria, e isso não chegou na base ainda, não chegou por vários motivos, também a questão do clero, que precisa ser envolvido nessa discussão, e a Maria Aparecida lembrou isso muito bem, né? O senhor também. Agora, eu acho que tem um problema crucial, que ainda é alto, né, o índice da rotatividade dos catequistas, que eu espero que o Ministério ajude nesse sentido, né? Você tem catequista por um período e ele logo sai, não é? Então, você faz um processo, muitas vezes, de formação, que as dioceses melhoraram muito nos processos de formação. Claro que tem muita dificuldade ainda em muitas paróquias, né? Ainda aceitam catequistas sem formação, mas isso impede que a iniciação, de fato, esse processo todo seja mais integrado, né? Mais integrado. Então, teríamos que repensar, né? Você puxou uma lebre aí, que eu agora tem os nossos 15 minutos finais, né? Eu acho que a nossa turma aqui, que está se formando, né? Como catequetas, né? Que seriam catequistas de catequistas, e a irmã Maria Aparecida puxou esse fiozinho também, né? Nós temos que formar bem os nossos catequistas, né? Aí a Lucimara vem falar, porque tem muita rotatividade, né? Como seria a missão, não do catequista, mas do catequeta, numa diocese? Nós temos aqui temos 40 pessoas dentro dessa sala, né? Tem a professora Célia, aí, nossa coordenadora da pós, que amanhã já começa com a Lucimara, né? Pois é. Às 8 da manhã, durante 2 dias, falando de psicopedagogia, de pedagogia catequética, né? Pedagogia catequética. Depois o padre Tiago Paro, falando sobre a questão toda mistagógica, né? Inclusive com exercícios práticos de mistagogia. Depois teremos o padre Eduardo com o padre Jordélio, falando da psicopedagogia também, né? Mas, enfim, quer dizer, são temas, e o padre Vanildo, no final, arrematando tudo com a espiritualidade do catequista. Mas em tudo isso, para quê? Para formar catequeta. Então, tem a Fernanda, né? Tá aí, a Fernanda está olhando, e daí? O que eu faço com tudo isso? Pego minhas crianças e vou continuar dando catequese de primeira comunhão, de maneira, vamos dizer assim, agora estou requalificada para ser uma boa catequista? Com certeza, estou vendo a Adélia aí rindo, lá em Lavras, a Márcia, né? E agora? Né? Então, e o que eu faço com isso? Aí o pessoal se pergunta assim, o que a igreja no Brasil espera de um catequeta? Padre Jânison, durma com barulho desses. Então, as orelhas estão tudo em pé aqui, ó. Então, os cursos de pós-graduação, essas formações mais especializadas,
e até o diretório pede, né, que existam esses cursos, essas escolas especializadas, pós-graduação e outros níveis de formação na área da catequética, vai ajudar, de fato, se a Érica continua como catequista na sua paróquia, sim, com certeza, mas, ao mesmo tempo, Érica terá uma grande bagagem referencial teórico para refletir, para ajudar a formar outros catequistas, para participar de coordenações paroquiais, diocesanas, a Fernanda também. Então, assim, porque ela recebeu muito conteúdo, ela fará um artigo científico, creio, ao final, né, do percurso. Então, assim, ela adquiriu ferramentas importantes para pensar a catequese, refletir mais sobre a catequese e até mesmo produzir, né, Padre Joãozinho? Nós tivemos, assim, alunos de outras pós-graduações que produziram artigos, textos, colaboraram na produção de materiais, enfim. Então, assim, vocês que estão no último módulo não podem parar, né? Devem continuar lendo, pesquisando e, ao mesmo tempo, produzindo, contribuindo com a reflexão e a prática catequética em nossa igreja no Brasil. Irmã Maria Aparecida, você tem visto bons catequéticos? Esse negócio da formar catequistas, de repente você passa numa diocese e diz assim, mas está tudo tão certo aqui, aí você vê lá, tem uma pessoa que provoca o bispo, provoca os padres, e aí perguntou, onde é que você aprendeu isso? Ah, não, eu fiz uma pós-graduação, porque eu li, porque eu acompanhei, participei de uma Semana Brasileira de Catequese. Essa pessoa já não é mais só uma catequista, ou um catequista, é um catequista de catequista, um catequeta. Você tem encontrado pessoas assim? Tenho, né? Nós tivemos aí, tive a graça de acompanhar até a 12ª turma da pós-graduação em Goiás. Formamos, assim, pessoas do Brasil inteiro. E a insistência, não só na minha aula, que está Padre Eduardo, está Padre Jordélio, Padre Janes, nós falamos, cada um de nós, como facilitadores, precisamos ter bem presente este ser catequista. A minha disciplina precisa ser uma disciplina que leva ao encantamento. Aliás, ela tem que passar pelo processo mistagógico, né? E agora, concretamente, aqui no Rio Grande do Sul e na coordenação aqui em Porto Alegre, nesses 5 anos, desde quando a CNBB lançou o documento azul de formar catequistas, discípulos de Jesus Cristo, a própria comissão, o projeto de iniciação cristã, ele pegou esse viés da renovação paroquial, revitalização da fé pela porta da catequese. Aí, com isso, contamos aqui com os nossos catequetas para formar uma equipe coesa. E aí nós fizemos o processo, enquanto comissão, né? Para depois transmitir. E isso era o desafio que eu tive na pós e que orientei cada um de nós aqui que tivemos nossos orientandos. A gente tinha sempre esse olhar do ser, nós somos agentes multiplicadores desse ser catequista e não do fazer catequista. E aí o Papa Francisco, no ano catequético, na celebração do ano da fé, lembra que ele citou bem esse exemplo. Quando um catequista me trazia um diploma para eu abençoar, eu perguntava para ela que mais do que esse diploma é o teu ser catequista. Porque o diploma de nada vale se eu não tenho domínio da vivência das ciências pedagógicas nesse ensinar. Eu tive que aprender a reler a Bíblia. Eu trabalhava a partir da exegese. Precisei caminhar agora a partir da hermenêutica. E a hermenêutica da iniciação à vida cristã. Isso faz com o Antigo Testamento e faz com o Novo. Porque senão, Padre Zezinho, o nosso conteúdo fica teórico. Então, nós temos vários catequetas no Brasil, maravilhosos. Alguns ainda muito teórico e outros que conseguem concretizar melhor uma catequese desde o ventre materno, um iniciar, que é o mais correto, né? Desde o ventre materno, um querigma aos pais. Graças a Deus, demos vários passos na catequese batismal, que é o querigma aos pais e padrinhos. Né? E, com isso, o catecumenato às demais etapas. Então, a função do catequeta hoje é, de fato, ser esse que pega pela mão. Nós temos, sim, o acervo do conteúdo,
mas o concreto é a questão prática que diz muito. Por isso, mais do que um fazer, é um saber para ser catequista. Catequeta e catequista. Aqui fala que, inclusive, coloca os bispos, lembra, né? Os bispos, vocês são catequistas. Lembra o pároco, você é catequista, não é? Outro dia eu ouvi alguém dizendo assim, isso aqui é coisa séria, não é catequese. Você acredita? Um padre falando assim. Por acaso, isso aqui tá parecendo, isso aqui é coisa séria, não é como se catequese fosse água com açúcar, né? E me bateu lá no fundo assim da alma. Bate. Não é uma catequese. Opa, isso aqui é teologia. Isso aqui sim é teologia, não é catequese. E não entendeu. Não entendeu. Não entendeu. Fernanda, para que fazer uma pós-graduação para catequese? Você estava tão feliz dando catequese. E, de repente, você veio fazer uma pós, Fernanda. Está toda sorridente ali, interagindo. Abre seu som e abre seu coração. Para que serve uma catequese, Fernanda, para você? A catequese, inicialmente, para mim, é mostrar o tamanho do amor que a gente tem que viver e sentir, né, que é o Jesus. A gente precisa começar a entender isso, transmitir isso, para que a coisa caminhe, né? E eu tenho comigo, especialmente, escutando tudo que vocês estão dizendo, que a gente está entrando para mexer muito esse caldeirão. Tem muita coisa para ser feita, né? Muita coisa para ser feita. E a hora que falou aí da inversão da crisma, a primeira Eucaristia, já comecei até a ferver a tampa aqui, né? Imaginando isso. Eu trabalho com jovens, né? Com adolescentes, o meu projeto aí foi em cima disso. Então, a gente tem realmente uma grande e linda missão a realizar aí para frente, né? Então... Sabe uma coisa? Quando eu fiquei padre, viu, Padre Janes? Quando eu fiquei padre foi em 1992. Fui trabalhar no centro de São Paulo, e aí me apareceram 3 adolescentes, um tinha 12, outro tinha 13 anos, não tinha mais do que isso. Vieram as 3 revoltadas, dizendo, olha, nós montamos um grupo de oração, e todo sábado a gente reúne os adolescentes, gente da nossa idade, para rezar. E nós rezamos no Espírito Santo. Aí eu falei, e que idade tem o povo? Tem tudo 12, 13 anos, é tudo da nossa idade. E agora não vai dar mais para a gente continuar. Eu falei, por quê? Porque disseram que a gente tem que entrar na catequese de crisma. Aí eu fui, porque eles tinham começado por conta deles. Aí eu fui um dia, era uma bagunça, mas ao mesmo tempo era tão bonito, porque eram pessoas que estavam num processo lindo de conversão, né? E aquilo tinha uma seriedade que estava por trás daquilo. E aí eu levei o caso para os padres, para o Sinédrio. Éramos 10 padres na paróquia, na grande paróquia do centro de São Paulo. Eu falei, tem que necessariamente passar pela catequese de crisma para fazer crisma? Tem que passar pela catequese de crisma. E eu era o assessor da crisma. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu resolvi a solução. Transformei as 3 em catequistas de crisma. Cada uma pegou uma turma, levaram tudo também para aquele grupinho que rezava, levaram todo mundo, os que não queriam também não iam, e as 3 viraram catequistas e catequizandas ao mesmo tempo. Resultado? Das 3, as 3, que eram 4 na verdade, as 3, essas 3, né, estão hoje atuantes. Uma acabou de fundar uma editora católica. Ou seja, Deus passa, às vezes, por caminhos que não são os caminhos formais, né? Que a gente prepara, tal.
Às vezes a gente quer colocar tudo numa forma, né, Padre Janison? O projeto até é bonito, a comissão é bonita, mas o Espírito, ele tem seus caminhos e a gente olhando, olha, quando eu leio e releio o itinerário catequético, a iniciação à vida cristã, eu vejo cada coisa, como é que foi surgir, cada semana brasileira de catequese, a irmã Maria Aparecida citou todas aí, né? Bonitinho, Medellín, Puebla, Santo Domingo, e agora Aparecida, né? Quando a gente toma distância, a gente vê assim, não, o Espírito está agindo. Você não percebe isso, às vezes, Padre Janison, olhando assim, você diz, não foi só a gente, não. Está muito bem feito. Iniciação à vida cristã é uma proposta que merece ser levada a sério e as últimas consequências, que vai exigir conversão pastoral. Sua última contribuição hoje, Padre Janison, para irmos já para os nossos finalmente, que faltam 3 minutos para encerrar. Então, com certeza, né, Padre Joãozinho, é muito importante. Acontece, o senhor contou essa experiência, mas tantas experiências bonitas espalhadas no nosso país, diferenciadas, e o novo diretório, também tantos outros documentos, né, apresentam aí a importância, nos mostram a importância da ação do Espírito Santo na ação catequética e evangelizadora, né? O Espírito Santo como protagonista desta nossa missão. Então, é importante nós, catequistas, coordenadores, futuros pós-graduados, abertura, discernimento e desejo de acompanhar as diversas realidades que estão presentes, né, em nossas realidades, para podermos, assim, transmitir melhor Jesus Cristo. Você, Padre Joãozinho, em outro momento falava a importância da experiência de encontro com Jesus, né? Aqueles que a vida inteira na igreja e não fizeram essa experiência de encontro, chegar a proclamar Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador. Então, assim, na catequese, nós temos essa missão importante, como a irmã Aparecida falava lá no Querigma, né, de favorecer essa experiência de encontro do catequizando com o Senhor, que é fundamental. Então, e valorizando também as diferentes experiências que nós temos na nossa igreja, né, a colaboração de diferentes pastorais, grupos, movimentos, nós precisamos somar forças, né, nos unir, pois a nossa missão é evangelizar. Então, obrigado pela oportunidade, né, estou à disposição, e nós amamos a missão que realizamos. Alguns podem não valorizar a catequese, mas nós valorizamos, reconhecemos o valor do catequista. O Papa nos deu um grande presente com este moto próprio, reconhecendo o valor e a importância do ministério laical na igreja, o ministério do catequista. Então, vamos em frente, né, continuar a nossa missão e perseverando a cada dia. Obrigado. Obrigado, Padre Janison. Nós vamos indo logo para os nossos finalmente, né? E tem muita santidade aqui acontecendo por detrás de tudo isso, né? Assim, que a gente nem, às vezes, nem precisa falar, né? Da dificuldade de todo mundo que teve aqui, né? Eu queria dar uma palavra aqui para a nossa coordenadora, a professora Célia, e depois convidar todos para uma prece final, né? Mas a prece final eu deixo para depois. Professora Célia, como é que você sentiu seu coração? Tivemos 8.000 pessoas nesta live, né? Que nos acompanharam durante esta 1h30. Gente de todo o Brasil, eu estava acompanhando aqui, eu não quis parar porque estava muito rico, não é? Todos os insights, tudo isso aqui depois está tudo gravado, depois vai continuar no Face, no YouTube, nos nossos canais. Graças a Deus, eu quero muito agradecer assim, a irmã Aparecida, Lucimara, todo mundo daria... A Lucimara vai ficar 2 dias com a gente agora, né? A irmã Aparecida, o padre Eduardo Calando, que também vai ficar conosco 2 dias junto com aí o padre Jordélio, também padre Eduardo saindo aí da Covid, ainda tossindo, né? Está dando o seu testemunho conosco aqui. Então, enfim. Célia,
sua palavra. Nossa imensa gratidão por esse time reforçadíssimo, Irmã Maria Aparecida, Padre Jânison, Padre Jordélio, Padre Eduardo, professora Lucimara, enfim, tantas pessoas aí que continuam resistindo, né, a todo esse trabalho bonito. É um trabalho profético também, porque é fazer nascer ali do chão, né, das comunidades. E é muito bonito isso, né? Quando nós ouvimos vocês, que vocês nos trazem assim as realidades das comunidades. Então, Padre Jânison, sai do livro, vem para a realidade, né? É isso mesmo. Então, nós percebemos muito forte isso na fala de vocês, e nós só temos a agradecer. Eu faço memória aqui de um evento que eu participei lá no Congresso de Catequistas, né? Catequistas Brasil, com a professora Lucimara, quando ela falava das catequeses do Papa Francisco. Ele é o grande catequista aí do momento, né? E essa parte do novo diretório para a catequese, logo no início diz ali, né, que o pontífice é aquele que deve também fazer as suas catequeses, e como o Papa Francisco nos encanta, e como a professora Lucimara nos traz com encantamento também essas catequeses. E tudo isso nos dá um ânimo muito bom, uma alegria bonita de continuar, mas sabendo que nós temos muito trabalho pela frente. Então, coragem, força, nossa gratidão a todos os alunos, alunas, a todo o pessoal que nos acompanhou também pelas redes. E é isso, né? Vamos seguir aí com alegria, com coragem, saúde, para seguir a nossa missão. Padre Joãozinho? A irmã Maria Aparecida falou a certa altura, na fala sempre empolgada dela, né, que sobre a catequista, o catequista, o ministro, no caso, né, a ministra da catequese, poder, inclusive, conduzir a celebração, né? Quando conduz a catequese, ela falou, ela tem um ministério, então, né, os primeiros cristãos tinham até as diaconisas, né, que também é uma outra questão a ser estudada aí, que o Papa Francisco está enfrentando, mas hoje nós vamos, então, pedir a uma mulher para, não é difícil, porque esta sala aqui está cheia, repleta de mulheres super competentes para exercer esse ministério, mas eu vou pedir uma que não sabe que eu ia pedir, né, e que está enfrentando toda essa pós, chegando ao final, enfrentou aí poucas e boas, né, com a doença, né, enfrentando um tumor, e está tentando se reinventar todo dia, né, deve ter evitado o remédio mais forte para ter força para aguentar até as 10, depois aí ela vê como faz. Eu quero convidar a Érica para fazer uma oração e para nos dar a bênção. Hoje quem vai dar a bênção não é um padre, nem um bispo. Tem bispo escondido aqui na nossa sala também. Mas nós vamos convidar uma leiga, uma mãe de família, né? Que está, uma aluna, né? Para fazer a oração que ela sentia no coração e para nos dar a bênção. Meu Senhor Jesus Cristo, muito obrigada por essa noite agradável. Que o Senhor suscite no coração de cada um de nós que estamos aqui reunidos, e todos os que estão em casa, que vão assistir esse vídeo depois, suscite esse desejo de conversão diária, de conversão pastoral, que nós possamos sempre conversar com o Senhor e ensinar, ajudar, guiar as nossas crianças, os nossos jovens e adultos para esse caminho, que somos todos peregrinos, ajudá-los também a voltar para a casa do Pai, né? Que o Senhor nos ajude a voltar para a tua casa, que o Senhor nos ajude e nos guie nesse caminho que é difícil, porém é muito gratificante, e que sejamos todos um, o Senhor nos conduza, sejamos sal
da terra e luz do mundo. Então, eu peço ao Senhor que nos abençoe e nos guie, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, gente. É uma alegria estar aqui. Já deu o horário das 10 horas, né? Todo mundo está com aquele areinha no olho, né? E amanhã, às 8, temos atividade com a Lucimara. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, essas quase 10 mil pessoas que nos acompanharam pelas redes e que vão continuar nos acompanhando depois, porque vamos postar essa noite memorável. Padre Janisson, muito obrigado, não é? Padre Eduardo, melhoras até na hora da sua aula com o Padre Jordélio, e Lucimara, amanhã a gente se enxerga logo cedo. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau.